quando eu tinha 14 anos. Aumentei. Ele passou pela rua que eu morava e aí pediu para entregarem o número dele para mim, só que não entregaram. Aí quando ele passou novamente, ele me chamou e falou comigo. Aí nós marcamos o primeiro encontro. E a partir desse primeiro encontro, a gente foi se envolvendo. Eu tinha 14 anos, eu fugi de casa, fui morar com ele, achando na esperança de que a gente ia ter um casamento feliz, de que ia dar tudo certo, de que as coisas iam ser mil maravilhas. Eu estava achando que eu ia ser Alice no País das Maravilhas, só que na verdade não foi nada daquilo. Aí isso até que foi. Logo os 2 primeiros meses, ele levava café da manhã para mim na cama, ele cuidava de mim, saía só comigo, todo fim de semana me levava para sair. Só que depois de 2 meses, ele voltou à vida que ele nunca, na verdade, tinha deixado, que era a vida com os amigos, a vida dos vícios, sair para beber, sair para farrear, sair para se encontrar com outras mulheres, havia traição. E quando ele chegava em casa, nós discutíamos até entrar em luta corporal, brigávamos muito. Ele me batia muito, eu batia nele, porque eu também não aceitava viver naquela situação. Gostava dele, mas não aceitava viver sofrendo. Entendeu? Então, através disso, as nossas brigas só aumentavam constantemente. Aldair, por que você maltratava tanto assim a sua esposa? Você a amava? Eu amava, tinha dentro de mim. Só que não encontrava força, eu não sabia o que acontecia. Da bebida, bebia muito. Os vizinhos são testemunhas disso. As nossas brigas eram constantes. Então as pessoas acreditavam que dali daquela casa onde morava ia sair uma morte. Devido a nossas brigas. Quando eu chegava bêbado em casa, ela me pegava e me empurrava. Uma vez mesmo ela me empurrou e cortou minhas costas todas no vidro. Aí eu ia pra cima dela, dei um burro no olho dela, ela ficou com a boca ensanguentada. Era aquelas brigas que o pai dela vinha, a mãe, os irmãos vinham, se metia, mas ninguém conseguia parar essa briga, porque do nada a gente brigava. Às vezes uma toalha, às vezes uma palavra, qualquer coisa, a gente brigava do nada. E a agressão pura, física, toda agressão que tinha, alguém saía sangrando, ou eu ou ela. Então a gente estava ao ponto de se matar. Eu já estava com o pensamento de matar ela, porque eu já tinha medo dela. Apesar de ela ser assim, mas ela tinha força, ela me pegava, a gente contava bêbado. Você tinha medo? Eu tinha medo. De quê? Dela te matar? De me matar, porque teve várias brigas que ela me segurou no chão e eu falei, vou pedir perdão agora, porque ela me deu uma gravata uma vez. Eu até coloquei o nome de mata-leão. Que ela me enforcou e eu falei, vou morrer agora. Eu não pedi desculpa, aí eu morri, porque eu me senti preso, ela colocou o peso em cima de mim. Aí eu falei, pô, essa mulher não vai te matar. Eu tinha medo dela, mas eu não falava pra ela. Ela não despertava, porque eu tinha um ela orgulhoso. Eu achava que ela tinha que ficar no meu caminho. Educado. Quando eu sabia, tinha as mulheres das... Como é que era a sua presença lá nesse centro? Também, inclusive, é do seu namorado. Meu namorado tá aqui. E ela tá aqui. Aquela cara daqui. Minha casa, ali é minha princesa. Ali é minha federal, né? A gente fala muito nisso, minha federal. Deixa eu dizer, de uma forma que eu nem Você eu queria tudo. queria tudo. Mas você era feliz? Não era feliz. Lá dentro de mim não encontrava felicidade. Eu achava que aquilo ali era o casamento. Eu não tinha noção do que era ser feliz. Para mim aquilo ali estava bom. Eu achava que não estava tudo certo. Eu não encontrava resposta na minha vida. Aline, você conversava com ele, assim, fora as brigas, discussões, vocês paravam e conversavam, olha, isso não está certo, vamos tentar. Havia esse momento? Havia sim. Quando ele voltava aos beijos, acabava a cachaça, nós sentávamos, conversávamos. Eu falava para ele que não era aquilo, que eu tinha largado tudo para ficar com ele. Então ele também me dizia que não era aquilo que ele queria, que ele iria começar a me tratar bem, que eu era a mulher da vida dele, que a gente ia se dar bem, que era para eu ter mais paciência, que ele ia mudar. Quer dizer, vocês combinavam tudo direitinho? Exatamente. Combinavam tudo certinho? Exatamente. Dava certo depois? Nada. Nunca deu certo. Era apenas promessa, porque ele não tinha força. Ele prometia, eu até acreditava que ele realmente queria, mas ele não tinha força. Quando chegava um amigo dele lá gritando, vamos pra rua, ele se arrumava e se mandava. E só chegava na madrugada. Então eu ficava lá, tinha vezes que ele me prendia, eu quebrava a janela para pular, sair de casa.
E ele, quando chegava, que via aquilo, aí ele começava a brigar comigo. Aí nossas brigas começavam durante as madrugadas. Os vizinhos acordavam, abria as portas, olhava, era roupa voando, era um batendo no outro, agressões físicas, entendeu? Coisas que realmente, assim, a gente acreditava que ali só iria terminar um matando o outro, do jeito que era nossas brigas. Era briga mesmo. Briga E os vizinhos sabem disso, né? Sabem, sim, senhor. Quem está assistindo agora, Exatamente. conheciam vocês, sabem Sabe, do que você está falando. sabe. Como é que mudou essa situação ali? Isso mudou quando a mãe dele, que já era da igreja, me fez o convite. Ela disse, vamos minha filha, vamos lá na igreja. E aí, a início eu respondi para ela, não, eu não vou para a igreja não. Porque eu tenho minha religião, eu acho que não precisa ele Quer dizer, ir para a igreja. Sofrimento, mas o orgulho também ali, competindo com o sofrimento. Né? Exatamente. Eu achava que ir para a igreja era ser aquelas, era usar saia comprida, era não se arrumar, que era, eu achava que ir para a igreja ia me prender, não ia deixar eu viver a vida, sendo que eu estava sofrendo. Você não tinha vida. Exatamente, eu não tinha vida. Então eu dizia, não, eu não quero ser da igreja não. Se ele tiver que mudar, ele vai ter que mudar porque gosta de mim. Eu não tinha o conhecimento de que isso não ia fazer ele mudar, que só gostar de mim não ia fazer ele mudar. Mas aí chegou uma hora que você não aguentou. Exatamente. Chegou uma hora que eu disse, tá, então eu vou. A dor venceu o orgulho. Exatamente. Aí quando eu cheguei na igreja, de cara eu me deparei com um testemunho. Um testemunho que era o reflexo da minha vida. Porque todas as pessoas da minha família que morreram foi de câncer. Então assim que eu cheguei na igreja, eu coloquei os meus pés, no exato momento foi quando o bispo chamou uma senhora para dar o testemunho dela, que a filha dela tinha sido curada de câncer. A partir daí, eu comecei a chorar dentro da igreja, pedir perdão a Deus, porque eu não acreditava. Para mim, o câncer era uma doença que não tinha cura. Eu Você não viu acreditava. muita gente morrendo na sua família. Exatamente. Então, eu não acreditava. Não conseguia entrar na minha cabeça de que câncer tinha cura. Então, quando eu vi aquilo, eu disse, não, poxa, se isso teve cura, então a minha vida realmente vai mudar. Vai ser aqui que eu vou ficar. Só que a início eu queria que mudasse o meu casamento. Então, a início eu não tive aquele retorno. Mas depois que eu entendi a verdade, não, que eu disse, meu Deus, não, eu quero o meu casamento mudado, quero. Eu preciso ter um casamento feliz, um casamento de verdade. Não é simplesmente um casamento de boca, dizer, eu tenho um casamento. Não, não era isso que eu queria. Eu queria uma família, eu queria um lar, eu queria ser feliz. Então, através daí eu disse, olha, meu Deus, eu vou cuidar bem dele. Ele chegava bêbado em casa. Eu ia lá, tinha paciência, cuidava dele, ajudava ele a tomar banho, dava um café e colocava ele na cama. E aí deixava, aí quando ele acordava, ele ficava assim, meio sem acreditar no que eu tinha feito. Porque ele bebia, mas ele tinha assim um pouco de lucidez. Ele conseguia ainda lembrar das coisas que ele fazia. Então ele lembrava, e ele ficava sem acreditar, mas eu também ficava na minha. Nunca disse para ele que eu estava indo para a igreja. Você mudou ali. Mudei, bispo, mudei. Porque eu vi que era preciso eu mudar primeiro. Entendeu? A partir daí eu comecei a buscar. Eu disse, não, meu Deus, agora eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero nascer do Senhor, eu quero ser diferente. Entendeu? Eu não quero mais ficar no mundo à toa, sem conhecer o Senhor, sem saber então quem é a Deus. mudança aconteceu dentro de você. De dentro. E não foi força de vontade, assim, você dizer, eu vou mudar. Não, aconteceu mesmo uma experiência com Deus. Exatamente. Pessoal. Exatamente. A E mudança mudou. começou de dentro para fora. Eu comecei a mudar de dentro, meu interior. Eu comecei a buscar, eu comecei a querer, eu comecei a desejar conhecer o Senhor Jesus. E aí mudou. Mudei Aldair, completamente. como é que foi? Você começou a ver a mudança dela, a mulher que queria te matar, já começou a te tratar de outro jeito? Como é que você viu isso? Bispo, quando eu cheguei em casa alguns dias, ela já estava indo para a igreja, eu não sabia. Mesmo assim, teve uns tempos que eu agredi ela. Aí já não tive retorno. Ela já me tratava bem, já cuidava de mim, as coisas estavam no lugar. Eu comecei a estranhar, falei, não, tem uma coisa errada, porque essa não era a mulher que eu tinha, que eu conhecia, aquela mulher agressiva também, que dava um troco. Então ela passou a ser uma pessoa tranquila. Eu comecei a estranhar. Aí minha mãe chegou para mim e falou, olha, sua esposa está indo para a igreja. Aí foi que eu despertei, não, tem uma coisa errada. Então eu vou lá na igreja também. Do nada, sem falar a ela, porque é orgulhoso, eu falei, vou falar que eu vou para a igreja não, vou ficar com vergonha. Eu fui lá na igreja. Naquele dia,
No lugar que eu sentei, eu me lembrei do lugar que eu estava ali. No momento que o pastor falou, você quer mudar? Então, fecha os olhos, você vai mudar agora. Deus me mudou por dentro. Comecei a ver ela como uma mulher dos meus sonhos, a mulher que eu gostava. Mudou meu interior, tive paz. A partir daquele dia eu não bebi mais. A minha bebida, isso é uma bebida hereditária. Meus pais bebiam, meus avós bebiam. Tinha gente na minha família que morreu de cachaça, meu tio morreu de bebida. E eu vi aquele sofrimento todo, mas não consegui. Então naquele dia eu reconheci tudo, vi isso tudo dentro de mim. Então mudei da água para o vinho, mudei meu comportamento, mudei minhas atitudes, larguei minhas amizades. Eu tive que largar as amizades, porque as amizades continuavam indo na minha casa, mas eu já dizia não vou ficar com minha esposa. E o seu casamento? Meu casamento está uma maravilha. Hoje a gente somos amigos, nós conversamos. Eu dou carta branca para ela, ela assina embaixo, o que ela fizer está feito. A minha palavra é a palavra dela, nós estamos concordando com tudo, nós temos paz. Sobretudo, nós temos o Espírito Santo, né? Aquela coisa assim de que a gente tem um controle. Ela fala alguma coisa, eu já vejo. Ela tá brincando. Aline, como é que é o casamento? Seu Hoje- marido hoje? Hoje é o marido, hoje é o marido dos meus sonhos. O marido que eu sempre sonhei e que naquela época não tinha. Hoje eu tenho esse marido ao meu lado, um homem de Deus, batalhador, que corre atrás, diz, Aline, é isso, vá lá, faça, entendeu? Tudo pra cima, tudo positivo. Exatamente. Quando eu preciso de uma palavra, ele me dá. Quando eu preciso de uma força, Você ele imaginava me dá. que isso um dia iria acontecer? Não, bispo. Diante de tantas Não tinha brigas, como nunca. acontecer. Só mesmo o que você disse, ia sair um defunto de lá de dentro, Exatamente. da sua casa. Exatamente. Tanto é que os nossos vizinhos, porque nós mudamos de casa, mas sempre vamos lá. Então, quando os nossos vizinhos nos veem, eles dizem, ninguém acreditava em vocês. Ia sair a morte de dentro da sua casa. O que sai de dentro da sua casa hoje? Hoje só sai alegria, paz, amor. Hoje, o meu pai, que antes odiava ele por causa de tanta briga, chega lá, senta, fica à vontade, conversa com ele, brinca, diz que se sente em casa. Hoje é diferente. Hoje quem vai na nossa casa encontra paz, encontra uma família. Domingo como é que é o domingo para você na igreja? Se eu ficar sem vir domingo, pode me levar já volta, porque não existe pra mim. É o Ficar dia, sem né? domingo pra igreja. É o dia para buscar, É o dia, para se fortalecer. É o dia realmente. O que você diz para essa senhora, ou essa jovem senhora, essa senhora que está enfrentando o problema do casamento? Olha para essa câmera aqui e diz. Que o Senhor Jesus, da mesma maneira que Ele mudou a minha vida, o meu casamento, todo o meu interior, e da mesma maneira que houve solução para mim, há também uma solução para vocês. A mudança. O mesmo Deus que foi o Deus de ontem, Ele continua sendo o Deus de hoje. O Senhor Jesus, Ele quer mudar também a sua vida, a sua história. É isso que Ele quer fazer. Fez com você. Fez comigo e vai fazer com você também. Exatamente. Se fez com ela, se fez com esse casamento, vai fazer com o seu também. Nós vamos consagrar os casais amanhã, a família. Vamos levantar para o céu. Eu tenho certeza absoluta que essa situação vai mudar. Não chora mais não. Enxuga as suas lágrimas. Olha para o alto, porque está chegando o fim do seu sofrimento. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Por favor, una sua fé à nossa.